nossa edificação nesta manhã, eu convido a igreja a que abramos a Escritura Sagrada no Evangelho segundo João, capítulo 9. Evangelho segundo João, capítulo 9. Hoje faremos a exposição, finalizando o capítulo 9, dos versos 8 a 41. Como a passagem ela é muito longa, ela é extensa, eu quero ler apenas os versos 6 e 7, que diz respeito ao milagre que Jesus efetuou, propriamente dito, que nós meditamos na semana passada. Lembram que eu disse, é uma sessão só até o verso 41, e depois daremos sequência na exposição. Então, o Evangelho segundo João, capítulo 9, versos 6 e 7, relembrando o ato da cura efetuada por Jesus. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, tudo que Jesus disse, tudo que Jesus ensinou e fez ao vir a esse mundo e habitar entre nós, é alvo de reações da humanidade. Sempre será. Desde a sua natureza, quem Ele é, Deus homem, seu nascimento virginal, sobrenatural, seus discursos, seus sinais realizados, mesmo dentro dos nossos arraiais, como o movimento, o liberalismo teológico, por exemplo, que nega a realidade dos milagres realizados por Jesus. As religiões reagem a Jesus Cristo, como foi orado nessa manhã, como um simples profeta, como um homem que veio a esse mundo. O meu ponto é: sempre houve reações à pessoa de Jesus, à obra de Jesus, e enquanto houver o mundo, sempre haverá louvor, adoração, admiração, ódio, descrença, incredulidade, relutância, desconfiança, dúvida. A pergunta a mim e a você nessa manhã é: qual é a sua? Qual é a nossa? Como reagimos diante da palavra de Jesus e das obras de Jesus? A passagem que nós meditaremos nessa manhã, dos versos 8 a 41, do capítulo 9, nos ensina exatamente isso, que existem diversas reações, diferentes reações à pessoa e ao milagre de Jesus. No domingo anterior, nós meditamos então no sexto sinal realizado por Jesus em seu ministério, registrado por João, daqueles 7 sinais, após os líderes judeus, no verso 59 do capítulo 8, pegarem em pedras para atirarem nele, e Jesus se ocultar e sair do templo. Ao sair do templo, capítulo 9, verso 1, passando, Jesus então vê um homem cego de nascença. Os discípulos perguntam a Jesus a respeito do homem cego. Jesus responde aos discípulos a respeito desse homem, e em seguida Jesus ilustra a verdade de que ele é a luz do mundo, abrindo os olhos do cego de nascença, provando a sua divindade e atingindo o alvo desse evangelho, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Este capítulo 9, como eu disse, é uma sessão toda. Eu dividi em 2 grandes partes. Semana passada, dos versos 1 a 7, nós vimos a cura do cego de nascença, e hoje, dos versos 8 a 41, em blocos, nós veremos as diferentes reações, então, diante do milagre da cura do cego de nascença, na forma de perguntas, questionamentos e diálogos que nós encontramos aqui. Você vai ver muito disso. Então, esse é o tema do nosso sermão: as diferentes reações diante do milagre de Jesus. Quais foram as reações que aparecem no texto diante do milagre realizado por Jesus? São 3 grandes reações e uma cena última, final. A primeira reação é a dos vizinhos, versos 8 a 12. A segunda grande reação são a reação dos fariseus,
dos versos 13 a 34. A terceira, dos versos 35 a 38, é do próprio homem curado. E o texto finaliza com uma afirmação solene de Jesus na presença dos fariseus, que então reagem a ele, tá? Que então reagem a Jesus. Então nós temos 4 cenas aqui, 4 cenas em todo esse capítulo. Os vizinhos, os fariseus, do próprio homem e a afirmação solene de Jesus aos fariseus que reagem a ele. Vamos para a primeira então, primeira reação, a dos vizinhos, versos 8 a 12. Eles ficam surpresos e relutantes em acreditar. Essa é a reação deles. Veja comigo, por favor. Quando eles veem esse homem curado, eles percebem agora um homem muito diferente daquele a quem todos conheciam. O homem está andando sozinho, o homem está enxergando todas as coisas, as pessoas, está enxergando a eles mesmos, seus amigos. Então, verso 8, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Eles estão surpresos com o fato do homem estar agora vendo e estar caminhando, estar andando sozinho. Peraí, não era esse homem? Desde nascimento nós conhecemos ele, que estava aqui na beira do templo pedindo esmolas, um pedinte. É ele que está enxergando agora. Verso 9, uns diziam: é ele. Outros: não é ele, mas parece-se com ele. Se parece com ele. Relutantes em acreditar que aquele homem nascido cego pudesse ter sido curado. Porque eles vão dizer daqui a pouco, não tem registro na história de alguém que nasceu assim e depois foi trazido do nada à existência, o globo ocular, a retina, não tem na história isso. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu mesmo. Depois que o cego pôs fim então a esse debate entre os vizinhos, deixando claro a sua identidade, que ele havia sido curado, verso 10, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Eles querem entender o que aconteceu, os vizinhos. O que aconteceu que você está enxergando agora? Respondeu ele. Vejam que aqui ele só identifica o nome de Jesus por enquanto. Você vai ver uma crescente nisso, uma evolução. Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e eu estou vendo. E agora a curiosidade desses homens, ela surge. Disseram-lhe, pois, onde está esse homem então? Onde está ele? E o homem responde: eu não sei. Como se ele dissesse: ele passou lodo nos meus olhos, me mandou ir para o tanque, eu fui, lavei e voltei vendo. Onde é que ele está? Não sei. Só sei que é um homem chamado Jesus. Então, essa é uma reação de surpresa com o fato e de relutância em acreditar. Irmãos, casos assim ainda existem em nossos dias e se manifestam de muitas maneiras. Muitas maneiras. Por exemplo, muitos tentam entender coisas que nem sempre é possível racionalizar. Nem sempre é possível você conseguir racionalizar algo. A ciência não tem todas as respostas, como as pessoas acham. Ela não está aí para entrar em algumas áreas, como metafísica, por exemplo. Não é. Freud não explica tudo. Não explica, não. Tá? Muitas pessoas têm dificuldade relutam em crer em algo que elas não podem ver, que elas não podem tocar. E às vezes mesmo tocando, como é o caso desses vizinhos. Ou, como já aconteceu, muitos oram a Deus ou pedem oração, você vai lá e ora pela pessoa, e depois a pessoa está doente, depois ela repete 5 vezes o exame, porque ela está relutante em crer que aquilo de fato aconteceu. Ela repete o exame e diz: não é possível. Será que eu estou curado mesmo? Será que Deus fez isso na minha vida mesmo? Isso também se manifesta em nossos dias. Mas tem um lado positivo também dessa surpresa
Quantas vezes você ficou surpreso com algo que Deus fez na sua vida e você nem esperava? Você esperava algo e Deus fez algo tão grande, tão maior, e você ficou surpreendida com aquilo. Você não esperava que isso acontecesse na sua vida. Então isso pode acontecer também. Os vizinhos ficaram completamente surpresos e relutantes com o ocorrido. Qual é a atitude deles então, que passa para a segunda parte do nosso texto? Em busca de uma explicação plausível, que seja satisfatória, o que eles vão fazer? Eles vão levar o caso para aqueles que podem examinar o caso. O que está acontecendo que esse homem está vendo agora? Eles vão levar agora para os líderes deles, para dar um veredito, para examinar a situação e dar uma explicação. E então eles levam para os fariseus, que é a segunda reação aqui ao milagre de Jesus, dos fariseus, dos versos 13 a 34. E essa reação, irmãos, é de incredulidade. Incredulidade e rejeição a Jesus. Acompanhe comigo, por favor. Versos 13 a 17, os vizinhos levam o ex-cego aos fariseus, vejam. Verso 13 e 14, levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, e o dia em que Jesus fez o lodo, e lhe abriu os olhos. Aqui nos versos 13 e 14, nós tomamos o conhecimento que Jesus curou esse homem no sábado. E esses líderes, nós já vimos isso, eles são legalistas. Para eles, porque a lei não falava contra obras de misericórdia no sábado, muito pelo contrário, ele é feito para isso também. O dia do Senhor é para descanso, é para culto, ajuntamento solene, adoração e obras de misericórdia. Então, mas vocês lembram da cura do paralítico no tanque, no capítulo 5, que ali eles planejam matar Jesus, porque ele havia curado esse homem no sábado. Então, verso 15, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegara a ver? Eles estão questionando o homem, interrogando. Como é que isso aconteceu? Como é que seus olhos se abriram? Ao que lhes respondeu. Aqui ele dá uma resposta mais breve do que ele deu aos vizinhos. Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e eu estou vendo. Eu simplesmente fiz o que ele mandou e eu comecei a enxergar. E então, irmãos, no verso 16, os fariseus começam uma discussão entre si, em virtude da resposta do ex-cego. Vejam só, por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, referindo-se a Jesus, porque ele não guarda o sábado. O homem disse, ele me mandou me lavar e eu estou vendo. Esse homem não é de Deus, ele não guarda o sábado. Os fariseus então não recebiam Jesus como vindo da parte de Deus, porque ele, na leitura dos fariseus, ele quebrava o sábado, mas na verdade ele quebrava a tradição oral dos fariseus que fora acrescentada à lei. Deixa eu explicar um pouquinho isso para vocês aqui. Em Israel, quem ensinava a lei no princípio eram os sacerdotes. Depois os escribas passaram a ser aqueles que interpretavam e ensinavam a lei. Gerou então o escribismo em Israel. O escribismo, ele gerou o que eles chamam de halaká, que a palavra halaká significa costume, regra, uso, que era um corpo de doutrinas preservado pela tradição. Eles afirmavam que essa doutrina vinha do tempo de Moisés, eles chamavam é a lei oral, até hoje. É a lei oral que Jesus condena em Mateus capítulo 15. Vocês estão seguindo tradição de homens, suplantando o mandamento de Deus por tradição de homens. Essa era a lei oral que eles não consideravam um acréscimo ao Pentateuco, à Torá, mas eles faziam como se fizesse parte do Pentateuco. Mas eles foram acrescentados, é uma tradição de leis, de preceitos que foram acrescentados à lei de Moisés, ao Pentateuco. Esses preceitos do halaká foram crescendo cada dia mais, crescendo, a ponto de um judeu não poder carregar um lenço no sábado, não podia. Então eles foram crescendo e eles foram colecionados. Essa coleção desses preceitos foi chamada de Mishnah. O Mishnah são princípios que é uma coleção. Esse Mishnah, por exemplo, sobre o sábado foram acrescentados 39 princípios sobre os sábados.
Se você quebrasse um desse princípio, era uma quebra da lei na mente do fariseu. E adivinha qual era um desses princípios? Fazer barro. Se você fizesse barro, você estava quebrando a lei, a tradição oral deles. E Jesus fez barro, lodo e aplicou nos olhos do cego. Para isso era violação da lei. Então, quando os fariseus ouvem a resposta do homem, no verso 16 eles dizem: esse homem não é de Deus, ele está quebrando o sábado, ele é um pecador. Na verdade, eles já tinham resposta. Se ele não é de Deus e o milagre aconteceu, a resposta no coração deles é: ele tem demônio. Eles já disseram isso antes. Mas diziam outros dentre os fariseus: como pode um pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, porque o raciocínio é o seguinte: ele não é Deus, na primeira parte dos fariseus, porque quem é de Deus não quebra o sábado. E mesmo que ele tenha realizado o milagre no sábado, ele é um pecador, porque ele quebrou o sábado. E aí outros diziam: Deus não permitiria que um pecador realizasse uma cura como essa. Apenas pessoas de Deus poderiam. E aí há uma dissensão entre eles e o caso tem que ser levado a uma investigação mais acurada. Então no verso 17 eles chamam o homem. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, de Jesus, visto que te abriu os olhos? O homem já avança um pouquinho mais no conhecimento de Jesus, que é profeta. Que ele é profeta. Irmãos, o ponto, deixa eu dizer algo para vocês aqui que é muito importante, particularmente na nossa região, no nosso país. O ponto aqui não era a lei. Jesus, em nenhuma das suas ações que ele disse ao cego: vai, lava-te, passou barro no olho, nenhum dessas ações era uma quebra da lei, mas a tradição deles. A tradição, ao invés de perceberem a graça de Deus, a misericórdia de Jesus, curando esse homem no dia de sábado, eles estavam presos a costumes, eles estavam presos à tradição deles, eles rejeitaram a Jesus por causa disso. E aqui nós aprendemos, irmãos, o quanto o apego exagerado a costumes, o quanto o apego exagerado a costumes que não têm fundamentação bíblica, deixam as pessoas cegas quanto à verdade. Talvez você conhece pessoas assim. Ela está tão apegada a costumes de homens que foram criados e que ela não consegue mais ver a verdade, não consegue enxergar a verdade. Você fala a verdade e aquilo não faz sentido, aquilo bate de contra aquele costume que ela está agarrada, que ela aprendeu. Há 30 anos nós fazemos isso. Ela não enxerga mais a verdade. Então isso aconteceu com esses fariseus. Versos 13 a 17, os vizinhos levam o cego a eles, e agora, depois de ouvir a resposta do cego, dos versos 18 a 23, os fariseus chamam os pais dele, porque eles são incrédulos, vão chamar os pais desse homem. Cuidem só. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e o interrogaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Esse é o filho de vocês? Como é que ele vê agora? Então, verso 20, os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho que nasceu cego. Esse é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade ele tem, falará de si mesmo. Ele já é adulto. Perguntem para ele. Perguntem para ele, nós já vimos que ele já era um homem, por estar mendigando, já era um homem feito. E João acrescenta uma nota nos versos 22 e 23, muito importante. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os pais sabiam quem era Jesus, e que Jesus fora aquele quem curara o seu filho, mas com medo de que acontecesse com eles o que aconteceu em séculos da história da igreja. Nos primeiros séculos da história da igreja, quando um judeu recém-convertido ao cristianismo confessava sua fé em Jesus Cristo, ele era expulso da sinagoga. Aliás, alguns acham que isso aconteceu com o apóstolo Paulo.
Alguns entendem que Paulo era casado e depois que Cristo apareceu para ele, chamou ele, a esposa abandonou ele foi expulso da sinagoga. Alguns acham que isso foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Isso era a deliberação do Sinédrio de Israel. Quando alguém confessasse que Jesus era o Cristo, ele era expulso, perseguido, era abandonado e até morto, ele era excomungado. Por isso, verso 23, é que disseram os pais: ele tem idade, interroguem a ele. Faltou coragem? Sim. Faltou coragem dos pais? Responsabilidade com o filho? Sim. Certamente. É claro, talvez seja um pouco compreensível, porque, irmãos, deixa eu explicar para vocês, não era uma simples excomunhão, como seria hoje nas nossas igrejas. Quando alguém era expulso da sinagoga, ele era separado da vida religiosa de Israel, da adoração, e tinha implicações para a vida social e econômica da pessoa. Ficaria terrível, muitos problemas. Pessoas eram excluídas do convívio social, da vida econômica, porque pessoas, a ponto desse homem, a ponto do seu filho, desse ex-cego, ele ter que pedir esmolas para sobreviver, porque a vida não era fácil. Então a pessoa que era mais pobre, ela sofreria muito. Ou ninguém poderia ter negócios com alguém que era expulso de uma sinagoga. Então imagine, tinha implicações para a vida social, religiosa e econômica da pessoa. Então, o que você faria? Você era excluído de todos os âmbitos da vida da sociedade. Você assumiria? Não é o meu filho. Eu creio em Jesus, foi Jesus quem curou ele e eu também professo a minha fé em Jesus. Você faria isso? Ele tem poder para curar. Ou talvez muitos de nós aqui teríamos medo de homens. Porque isso é medo de homens. Isso é ter medo de homem, é temer a homens. As consequências. O que você faria? Então, versos 24 a 34, os fariseus chamam novamente o ex-cego, que é o segundo interrogatório. O primeiro, depois chamam os pais, e agora é o segundo interrogatório com o ex-cego. Veja o que eles dizem, que ele diz aqui. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Aqui os fariseus agem na tentativa de pôr palavras na boca do homem, de convencer de que aquele que curou a ele não era o filho de Deus, mas era um pecador. Confesse isso. Por isso a expressão dar glória a Deus seria reconhecer, dar crédito a Deus e não a esse homem, Jesus. Esse é pecador, ele não é de Deus. Dê crédito a Deus, dê glória a Deus e não a ele. Alguns acham também porque essa expressão é encontrada em Josué capítulo 7, verso 19, quando Acã, aquele homem Acã, esconde o espojo da batalha debaixo da sua tenda. E Josué chama ele e diz: dê glória a Deus. Ou seja, confesse, diga a verdade. Reconheça o domínio de Deus e que você errou, confesse. Diga a verdade, reconheça a Deus e diga que isso tudo é armação. Verso 25, ele retrucou. Veja a resposta do homem curado. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu diria assim, contra fatos não há argumentos. Eu não sei o que ele é, mas eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Versos 26 e 27, eles insistem, e aqui é mais ou menos como um defensor faz, um advogado faz, tentando enfraquecer o argumento da testemunha. Veja como eles insistem aqui, tentando provar que Jesus não tinha feito aquele sinal. O homem vai perder a paciência com eles aqui agora. Vejam só. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? De novo, né? A mesma pergunta. Verso 27. E ele lhes respondeu: eu já vos disse, e não entendestes?
Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós tornar-vos seus discípulos? E aí a ira dos fariseus se acende aqui. Porque aqui é um insulto a eles. Aqui é um insulto a eles. Verso 28. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulos dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Nós somos descendentes dele. Nós somos intérpretes de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. A ideia é: de onde vem a autoridade desse homem? A nossa autoridade vem de Moisés. E esse homem chamado Jesus, de onde vem a autoridade dele? Se você ler o capítulo 5, verso 46 e 47, Jesus já disse alguma coisa a esse respeito. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Moisés falou de mim. Por que vocês não creem em mim? Mas eles se recusam. Mesmo diante de todas as afirmações de Jesus, diante das obras de Jesus, o testemunho desse homem, mesmo que eles estejam vendo este homem, versos 30 a 33, respondeu-lhes o homem: a ideia aqui é, se vocês dizem ser quem são, eles dizem, né, nós somos discípulos de Moisés. Se vocês dizem ser quem são, o homem diz, nisso é de estranhar. Literalmente é, nisso está o estranho. O texto grego nos traz isso. Nisso é que está o estranho. Que vocês que acham saber tudo, não saibais de onde ele é. Ele me abriu os olhos. É estranho isso, vocês dizem que sabem tudo e não sabem de onde esse homem é, e ele me abriu os olhos. Quem é que abre os olhos de alguém que nunca enxergou, que nasceu cego? Como é que vocês não sabem disso e pensam que sabem tudo, né? Agora veja o argumento do homem. Agora o homem, ele ensina, ele vai pregar aqui, tá? Ele vai pregar, ele vai falar duas verdades e vai fazer uma aplicação ainda. Tudo que ele vai pregar aqui. Veja o argumento do homem, verso 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, que era a acusação dos fariseus a Jesus. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Então o argumento é o seguinte: nós sabemos que Deus não atende a pecadores. Nós sabemos disso, certo? Pelo contrário, se alguém teme a Deus e faz a vontade de Deus, esse é ouvido por Deus. Mas também nós sabemos que desde que há mundo, não houve ninguém que abriu os olhos de um cego de nascença. De fato, você não tem nenhum registro no Antigo Testamento e nem nem na literatura próxima de Israel, que alguém tenha visto depois de nascido cego, de nascença. Então, desde que há mundo não se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego. E se Deus não atende pecadores, mas atende aquele que faz a vontade dele, eu era cego e esse homem me abriu os olhos. Então ele é de Deus. Ele só pode ser de Deus. Se ele não fosse de Deus, ele não poderia ter feito isso. Deu uma aula nos fariseus aqui, né? De raciocínio lógico, teológico e lógico. E aí no verso 34, completamente derrotados, humilhados, eles se iram. Vejam só. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Essa é a reação de quem não tem mais argumento, né? É arrogância e insulto, não é isso? Nascido todo em pecado, veja o argumento deles. Eles afirmam exatamente o que Jesus havia negado no início do capítulo, que a cegueira desse homem era a prova do seu pecado. Jesus disse, não, ele não nasceu assim por causa do seu pecado. Eles estão afirmando o contrário aqui. Tu nasceu em pecado e acha que pode nos ensinar, e veja o que aconteceu. E o expulsaram. Ele foi excomungado da sinagoga com todas aquelas implicações. Os fariseus são os incrédulos, irmãos. Essa é a reação de incredulidade. Primeiro ele chama o ex-cego,
fazem 3 perguntas, versos 15, 16 e 17. Não satisfeito, chamam os pais. Não satisfeito, chamam o ex-cego para um segundo interrogatório e o expulsam da sinagoga. Esses fariseus, eles são o retrato do homem na incredulidade, o homem endurecido pelo pecado, cego quanto às coisas de Deus, mortos, agarrados a costumes que não foram ordenados na palavra de Deus, a interpretações incorretas da palavra de Deus, pensam ser de Deus, mas chamam o Filho de Deus de pecador. Esse é um retrato da cegueira, do endurecimento do coração humano. Eu queria perguntar para você nessa manhã, em que estado você se encontra? Se você enxerga Cristo, se você consegue ver a palavra de Cristo clara a você, as obras de Cristo, ou se você vive na incredulidade, apegado a costumes que não têm fundamentação, que lhe impede de ver a verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode pensar ser de Deus, mas se você não crê em Jesus Cristo, você se torna semelhante a um fariseu. Muitos afirmam ser de Deus, vocês sabem disso, muitos afirmam crerem em Deus, muitos afirmam que leem a Bíblia, mas continuam em rejeição a Cristo. Eu queria dizer para você que rejeitar o Filho de Deus é rejeitar o próprio Deus. Você não pode fazer esse corte. Como é que você reage diante da palavra e das obras de Cristo? Você precisa tocar para crer? Você precisa ver para crer? Leia o capítulo 20, verso 27 a 29. Quando Tomé toca em Jesus, ele só creio se eu vejo, se eu tocar nele. E Jesus aparece e diz: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Seja crente, Tomé. Você creu porque você viu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Seja crente. Seja crente, meu irmão. Irmã que está me ouvindo nessa manhã, seja crente. Acredite na palavra de Jesus e pratique a palavra de Deus. Seja crente. Você professou a fé publicamente aqui, fez promessas diante da igreja: eu prometo, eu creio, eu creio, eu creio, eu prometo. Seja crente, cumpra as suas promessas diante de Deus. Mas nós temos uma terceira reação ainda no texto, que é do próprio homem curado, versos 35 a 38. Se a primeira reação dos vizinhos foi de surpresa e de relutância em crer, em acreditar, se a dos fariseus foi de incredulidade e rejeição, a do próprio homem curado é uma reação de fé. Fé bendita, fé salvadora. Vejam comigo. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, Jesus ouviu que esse homem fora expulso da sinagoga e Jesus agora vai em busca dele. Jesus é aquele que acolhe os pecadores, os miseráveis como nós. Encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Verso 36, ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é ele? Quem é esse Filho do Homem? E Jesus lhe disse: já o tendes visto, você o viu, e é o que fala contigo. Jesus aqui se revela a esse homem como Messias, o Filho do Homem. Vejam a resposta do homem agora curado, a reação dele. Afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. O homem crê em Jesus, ele deposita sua fé, não é uma fé solta no ar, porque às vezes as pessoas dizem: eu tenho fé, mas a fé não é a fé que salva, é a fé na pessoa do Redentor. É a pessoa do Redentor que salva. Essa fé, ela tem um objeto de fé, que é Cristo, o Filho do Homem, que é um título messiânico, é um título que vem da visão de Daniel capítulo 7, que é um título que fala do Messias que viria ao mundo e que aponta para a divindade dele. Vejam que, eu queria que vocês vissem comigo a reação desse homem, que à medida que progride os acontecimentos, os interrogatórios, esse homem é movido à fé verdadeira.
ele passa a conhecer a Jesus mais e mais depois que ele foi curado por Jesus. Vejam aqui, primeira reação dele, verso 11, ele chama de um homem chamado Jesus. Verso 11, quem é ele? É um homem chamado Jesus. Segundo, verso 17, ele é um profeta. Terceiro, verso 33, que ele é um homem de Deus. E agora, por fim, no segundo encontro, ele reconhece Jesus como Messias, o Filho do homem. Eu creio nele. Eu creio nele. Às vezes, irmãos, a conversão é instantânea, é na hora. Outras vezes é algo que vai progredindo até a fé salvadora. Mas isso só acontece, perceba o texto, porque Jesus vem primeiro ao encontro. Nas duas ocasiões, Jesus é quem foi ao encontro dele. Não foi ele que foi ao encontro de Jesus. Porque primeiro Jesus precisa vir e abrir os seus olhos. E então você vê, e você crê, e você o adora. Agora esse homem pode conversar com aquele que abrira os seus olhos e reconhecer, ele é o Messias, eu creio, ele é o Filho do homem, ele é o Filho de Deus. Então o homem cai de joelhos e adora. Adora porque ele entendeu quem estava diante dele, e Deus precisa ser adorado. Deus precisa ser adorado. Você crê em Jesus? Irmãos, eu vim para fazer essa pergunta à igreja nessa manhã. Você confia a sua vida a Jesus verdadeiramente? Agora e para o seu futuro, você crê na pessoa bendita do Redentor, você entrega o seu caminho de fato a Ele, você crê nele de fato, você confia o seu futuro a Ele? Esta é a reação esperada, é a desse homem. Se a sua resposta é positiva, se você confia de fato a sua vida a Jesus, então o adore. O adore, porque a fé em Jesus, ela é seguida por adoração. Não existe fé verdadeira sem adoração. A fé é seguida por adoração. Quem verdadeiramente crê, adora. Você não pode, e eu também não, afirmar crer e não se prostrar diante dele. Não pode. Há um movimento aí, algumas décadas, poucas décadas, chamado desigrejado, que afirmam crer em Jesus, mas se recusam a vir à igreja para prestar culto e adoração a Jesus. Você não pode afirmar crer em Jesus e não vir adorá-lo. Quem crê verdadeiramente, adora. Adora. Essa é a vida do crente. Cristo veio ao seu encontro e lhe abriu os olhos para ver. Agora ele viu, agora ele creu e ele adora ao Senhor. E o texto finaliza então com uma afirmação solene de Jesus na presença dos fariseus que reagem a ele, versos 39 a 41, em último lugar, em quarto lugar. Essa afirmação de Jesus é feita diante da atitude do homem, diante da atitude de fé do homem, curado, e a atitude dos fariseus. Ao ver esse homem com fé verdadeira e uma atitude de adoração, e comparando com a atitude de incredulidade dos fariseus, Jesus afirma que a sua vinda ao mundo tem dois efeitos. Vejam comigo, verso 39. Prosseguiu Jesus. Aqui é um dito que parece meio difícil de entender, mas veja o que ele diz. Eu vim a esse mundo para juízo. Que juízo? Qual é o ponto aqui? Que juízo? A fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O que Jesus está dizendo? Jesus veio para salvar na sua primeira vinda, mas a sua primeira vinda também implica em juízo, porque a sua vinda impele aqueles que entram em contato com ele a se posicionarem diante dele. Ela vai impelir o ser humano a isso, você tem uma posição a tomar.
E esse juízo que ele veio ao mundo, ele veio para que, primeiro, aos que não veem, ou seja, aos que estão cegos e mortos em seus pecados, esses que estão endurecidos pelos pecados, sejam regenerados por ele e passem a ver. E aqueles que acham que veem, se tornem mais cegos ainda. Se tornem mais cegos ainda. Ou seja, ele disse: eu vim para aqueles que se encontram em ignorância espiritual, sem a luz do Evangelho, sem a luz do conhecimento de Deus, cegos espiritualmente. Ele veio para dar visão para que vejam, porque ele é quem abre os olhos. E aos que acham que veem, fariseus, que se acham entendidos, sábios quanto ao mundo, se julgam sábios, arrogantes, autossuficientes, que rejeitam a ele e dizem: nós vemos. Esses que acham que veem, se tornem mais cegos ainda, porque Jesus fechará os olhos. Jesus é a luz. Ele veio para dar visão aos cegos e cegueira àqueles que pensam ver. Ele veio pronunciar esse veredito sobre esses dois grupos que se mostram contrastantes aqui. Verso 40, alguns dentre os fariseus então, que estavam perto dele, perguntaram: acaso também nós somos cegos? Aqui eles ficam: será que esse homem está falando da gente? Sim. Verso 41, respondeu Jesus. Vejam agora o que Jesus diz: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. A ideia é a seguinte: se vocês estivessem sem luz, sem entendimento, sem saberem quem eu sou, mas reconhecessem essa condição de pecado e cegueira espiritual, vocês não seriam acusados. Mas como vocês não se reconhecem como cegos, em pecados, mas se acham sábios em si mesmos e dizem, nós vemos, rejeitam a mim, o pecado de vocês permanece sobre vocês. A culpa permanece sobre vocês. Que palavra tremenda. E aqui para concluir, irmãos, eu queria repetir a vocês, depois dessas 4 reações. Tudo que Jesus disse e ensinou é alvo de reações nesse mundo. A pergunta é: qual é a sua? Qual é a minha? Qual é a nossa? Diante das palavras e das obras de Jesus, hoje nós aprendemos que existem diferentes reações ao milagre realizado por Jesus. A primeira reação dos vizinhos, de surpresa, relutância em acreditar. A segunda dos fariseus, de incredulidade. A terceira do próprio homem curado, de fé. Finalizando com uma afirmação solene de Jesus na presença dos fariseus que reagem a ele. 4 cenas, 4 reações diferentes. O mundo em que vivemos vive em trevas, em cegueira quanto a Deus, as coisas de Deus, acreditam no que querem, naquilo que podem tocar, naquilo que podem ver. Esse é o retrato do mundo sem Deus, mortos em seus delitos e pecados, em relação a Jesus, cegos. Por isso duvidam, relutam em acreditar, se tornam ateus, afrontam a Jesus, e esse é o retrato da humanidade. A não ser que Cristo venha ao encontro do homem em pecado, lhe abra os olhos para que possa ver, e esses então com os olhos abertos creiam e se prostrem e adorem. Eu não sei se a sua postura hoje é semelhante à dos vizinhos. Hoje, como você se encontra? Se você apenas fica surpreso com o que Jesus falou e disse e fez, ou com a igreja, se você é simplesmente um curioso, curiosa, ou é relutante em acreditar nas coisas de Deus. Eu não sei se você é semelhante hoje, talvez aqueles que me escutam pelo nosso canal, semelhante aos fariseus, sem ofensa, mas no sentido de incredulidade, rejeição. Mas se Jesus está falando conosco hoje, se Jesus fala com você agora e sente que Ele veio, se você sente que Ele veio ao seu encontro e lhe fez ver, reaja como esse homem, creia e se renda a Ele, confesse os seus pecados, entenda a sua miséria e tema esse Deus, consagre a sua vida a esse Deus, confie a sua vida a esse Deus.
adore a esse Deus, se Ele veio ao seu encontro. Em segundo lugar, para finalizar, lembremos de uma coisa: quando você se sentir sozinha, sozinho, perdido, perdida, sem saber o que fazer, em sofrimento, lembre que você teve os seus olhos abertos, e aqui eu me dirijo aos cristãos. Você teve os seus olhos abertos. Cristo pode lhe guiar, Cristo lhe faz ver, Cristo é com você, Ele veio ao seu encontro e lhe deu luz, Ele pode lhe guiar ao caminho correto, à situação, a você tomar uma decisão que seja acertada. Você tem vida em si mesmo, Cristo lhe deu vida, você tem um caminho seguro a seguir. Confie nele, descanse a sua vida nele, descanse nele. Cristo lhe abriu os olhos para que ele seja com você, para que você pudesse contemplar a ele e descansar nele. Peça uma decisão, tome uma decisão de acordo com a vontade dele, ore a ele, peça direção a ele. Você tem luz para isso, seus olhos foram abertos, ele haverá de lhe guiar. Não questione, não murmure diante das situações difíceis da vida. Não fique questionando ou murmurando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia em Jesus Cristo. Reaja como esse homem. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquemos de pé, queridos, nessa manhã, em nome de Jesus.